Ele dá o entendimento da sabedoria. Muitas vezes não acontece na nossa vida porque nós se metemos na presença do Senhor. E muitas vezes dizemos assim: eu não sei, eu não posso, colocar outro. Se o Senhor está te dando a oportunidade, Senhor, eu não sei, mas eu quero aprender. E o Senhor vai te ensinar, porque você tem o Espírito Santo. Amém? Ainda em pé, vamos orar pela providade. Vai estar trazendo a palavra do Senhor Jesus. Não está nervosa, né? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ajudar ela? Como é que você vai ajudar ela a trazer a mensagem? Glorificando o Senhor Jesus. Isso aleluia! Quando você dá glória a Deus e aleluia, Deus está mandando uma mensagem fresquinha para nós ouvir aquilo que Deus tem para nós. Porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém? Feche teus olhos, oramos a Deus. Senhor Deus, aqui estamos orando, Senhor Jesus, para esta jovem, a qual está incumbida de trazer a tua palavra nesta noite, Senhor. Use ela com poder e autoridade nesta noite, Senhor Jesus, porque eu sei que a tua palavra tem poder para curar, libertar e transformar vidas, Senhor Jesus. E eu sei que nesta noite, Pai querido, tu vai usar ela, Senhor meu Pai, porque ela está aqui como instrumento nas tuas mãos, Pai querido, amado. Poderoso Espírito Santo, acampa teus anjos, arcanjos e querubins, Pai querido, para pelejar juntamente com a tua igreja, para que ela venha ter a liberdade de sentir a tua presença nesse lugar. E todo mal, toda, Senhor, barreira que tem se levantado para impedir, Senhor Jesus, o teu povo sair daqui abençoado e venha ser repreendido e expulso do nosso meio nesta noite. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bate palma bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia. Salve a igreja do Pai do Senhor. Amém. Quero convidar a igreja a abrir em Mateus. Aleluia. Jesus poderoso. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Amém? Amém. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Amém. Vamos citar. Aqui está dizendo que não podemos servir a dois senhores. E é o que está acontecendo muitas vezes nessa geração de agora, na juventude de agora. Verdade de Deus, oh Jesus amado. Muitos adolescentes. Que eu sou adolescente e eu sei que não é muito fácil para o adolescente. Porque vem os prazeres do mundo, vem as riquezas do mundo e entra em nosso coração e depois é um pouco difícil de tirar. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Mas as igrejas hoje em dia, muitas igrejas não estão pregando o que é para ser pregado, que é o amor de Jesus Cristo. É a verdade, não a verdade que é revestida de mentira, mas a verdade verdadeira. A verdade é aquela verdade que ele se entregou na cruz do Calvário para salvar a nós. Para salvar todos nós. E hoje as igrejas estão aceitando de qualquer jeito. Estão aceitando fulano, bebendo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu sei que quando a gente entra na igreja, muitas pessoas quando entram na igreja tem que deixar um pouco as coisas de lado, mas esse Espírito Santo que vai mudar. Não é simplesmente aceitar do jeito que ela vem. O Espírito Santo vai mudar, mas vai ser lá querer. Espírito Santo. Hoje a geração pensa muito em satisfazer aos outros, em vez de satisfazer a Deus. Aleluia. A gente não, nós, até os idosos, até os adultos, muitas vezes eles se perdem e acaba que não percebem que estão adorando a dois deuses. Só que tem uma coisa, tem o Deus vivo e o Deus morto. Aleluia! O Deus vivo é aquele lá que mandou o único filho para nos salvar. E ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! A geração de hoje em dia presta muita atenção em querer fazer parte de uma roda de amigos ali. Eu sei disso. Na minha escola antiga, eu
passei uma dificuldade e para voltar a ser como eu era antes não vai ser fácil, mas eu estou voltando aos poucos. Porque quando a gente entra na escola, a gente quer ter amigos, só que muitas vezes esses amigos não ajudam muito. Como minha mãe disse, quando ela falou para a amiga dela que queria aceitar Jesus, ela disse o quê? Pra quê? Você é muito nova. Mas não existe idade para adorar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode ser velho. Olha, tem muitas igrejas que eu vejo que tem senhores de 80, 90 anos ali em cima adorando a Deus. E ele não para de adorar Glória a Deus! Não existe idade. Você pode estar com 1 ano, com 2 anos, 3 anos, não existe. Eu entrei na igreja aos 5 anos e, para falar a verdade, eu não gostava de ir para a igreja. Não, eu não gostava. Eu só fui por causa da escolinha. E através da escolinha ela veio me puxando. Espírito Santo. Como a minha mãe disse também, passamos por coisas que eu pensei em desistir. Pensei muitas vezes. E eu achei que buscar os prazeres no mundo ia passar aquela dor que eu estava sentindo. Mas não passou. E eu demorei um tempo para entender que não foi os prazeres da vida. Não foi a música, não foi as pessoas de fora. Foi somente Deus. Deus, Ele me ajudou a passar pela minha dor. Só que eu não percebi. E eu fiquei naquela de querer agradar os outros e acabou que eu desanimei e desagradei a Deus. O meu padrasto e minha mãe sempre falando, você está adorando os 2 deuses. Não pode. Não há como. Ou você agradar um ou agradar o outro. Aí eu pensava assim, não, mas eu vou orar assim e vou continuar escutando. Mas não é bem assim que funciona. Aleluia. Você não pode estar lá fora, aí aqui dentro você ora, você prega, você lê, você louva, você pula. Mas lá fora você está xingando, tá beijando um aqui, um ali, tá beijando menina, menino. Aí vem aquelas coisas de ser trans, de ser bi, nada contra. Eu tenho colegas, mas eu não julgo, eu apenas oro por eles. Porque eu sei que minha oração tem Aleluia. poder. Eu sei disso. E eu não julgo. Tanto eu ainda converso com eles normalmente. E eles sabem que eu sou cristã. Eles não me julgam e eu não julgo eles. Mas tá nessas modas aí, nas igrejas, permitir tudo. Aí permite calça, permite roupas indecentes, permite ser da sociedade LGBT. A igreja de Atos não era assim, não. Não, ela não era. A igreja não precisa estar toda bonita para sentir a presença de Deus. Aleluia. Não precisa. A igreja de Atos, eles não tinham cadeira, não tinham som. Era simples. Parece que os jovens, até os adultos, até os idosos, parece que estão indo na igreja apenas para mostrar roupa bonita, sapato bonito. Cara cheia de maquiagem, cabelo dando progressiva, não sabe nem o mal que está fazendo ali pro seu pulmão, pro seu cabelo, não sabe. Eu tô lutando para o meu cabelo crescer, porque ano passado eu fui na coisa de querer ter cabelo liso e eu dei progressiva. E o meu cabelo antes de eu dar progressiva ele já estava todo cacheado. E agora eu tô com a raiz cacheada e as pontas lisas. E eu tô lutando para ele crescer de novo. Crescer é saudável, sem química. E as igrejas estão nessa de querer aceitar tudo. Sei que tem que aceitar a pessoa de volta, mas não tem que aceitar e deixar ela ficar do mesmo jeito. O Espírito Santo vai mudar ela. Mas tem gente que passa por trans, por bi, por lésbicas e olha com nojo. Cadê o amor? A gente não tem que amar todos. Jesus deixou uma missão pra gente, que é pregar o Evangelho ao mundo todo. Mas nesse ir de todo mundo pregar o Evangelho, você não tem que ir ficar lá, não. Você tem que ir e voltar. Não é você ir pro mundo e o mundo
você ir pregar, trazer almas e permanecer no mesmo lugar. Aleluia. Eu pensava que se eu fosse nessa ladainha de querer ser isso, de querer ser aquilo, eu ia converter meus amigos. Mas cadê o exemplo de cristão? Não crente, porque crente todo mundo pode dizer que é. Pode qualquer um dizer que é crente, mas cristão verdadeiro são poucos. Aleluia. Muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Aleluia. Eu espero que eu seja um escolhido. Eu espero. Porque eu sei que eu errei no passado, mas eu me arrependo. Eu me arrependo e peço perdão a Deus todos os dias. E agradecer a Ele pela minha vida, porque se fosse por Ele, se não fosse por Ele, eu não estaria nem aqui. Eu poderia estar lá no mundo. Além de Deus, meus pais também sempre colocam rédea. E tem pais que passam a mão na cabeça das crianças. A criança fez uma coisinha errada aqui, aí passa a mão. Aí a criança vai ali, engravida de um, passa a mão. Claro, não vai matar ninguém, né? Mas se você ensinar o seu filho no caminho certo, no caminho que ele tem que andar, ele não passará por dificuldade. Aleluia. A minha mãe sempre fala pra mim o quê? Não queira depender de homem, porque depois você leva na cara. Ela falou o quê? Se dedique nos estudos, não pense em namorar agora. Se dedique e faça o que você quiser. Antes, até o ano passado, eu peço perdão a Deus porque eu pensei isso, né? Porque eu pensava o quê? Que eu ia crescer, ia sair da casa dos meus pais, ia arrumar um namorado, casar e ia sair da presença de Deus. Esse eram os meus planos. Esse eram os meus planos. Mas quando o Espírito Santo falou comigo para me deixar as coisas que não era dele, eu voltei a pensar como uma verdadeira cristã. Aleluia. Aleluia. Só um. Não um, nem dois, nem três, apenas um. Que vai namorar comigo, vai casar e eu vou constituir minha família. Aleluia. Nada antes do casamento, só depois. Esse é o meu pensamento de agora. Antes, eu gostava muito de ouvir K-pop, música do BTS. E como eu fiquei viciada. Aí o meu padrasto, minha mãe, uma vez sentou comigo e falou: você está servindo a Deus, senhores. Eu não dei ligança, continuei e não estava dando. Eu não via mais a voz de Deus. Eu não ouvia a voz de Deus. Porque eu estava no erro. E eu não sou mais criança. Eu já vou fazer 16 anos, daqui a pouco eu faço 18. E eu não sou mais uma criança inocente. Nós temos que ser uma criança inocente. Porque no céu não vai entrar riquezas, não vai entrar no seu corpo, não vai entrar idade, não vai entrar gênero. Só vai entrar a nossa alma. Que é o que Aleluia. importa. Você pode passar pelo seu irmão e julgar, mas a única pessoa que pode fazer isso é Deus. Aleluia. Se a gente julgar nosso irmão, que autoridade a gente tem que fazer isso se a gente é pecador também? Ah, mas eu nunca fiz nada de errado. Não importa, porque a gente herdou o pecado da desobediência. Aleluia. No princípio, Deus deu apenas uma ordem a Adão e Eva: não comer daquele fruto. Só que o mundo é a serpente e nós somos Adão e Eva. Aí depende da gente se vai cair no pecado, se vai cair na tentação ou não. Depende da gente. Se a gente vai querer se desmanchar os prazeres do mundo ou seguir a Cristo. Não é fácil seguir a Cristo. Porque muitas vezes te apedrejam, muitas vezes te julgam, muitas vezes falam: isso aí é louco. Nós somos loucos, eles que são loucos, porque nós estamos seguindo uma pessoa que é linda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele nos ama independente do nosso erro. Não importa.
Jesus falou comigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Ele não nos deixa faltar nada em nossas vidas. E o incrível é que, com os estalos de dedos, Ele pode nos exterminar. Mas Ele nunca fez isso. Porque Ele tem esperança na gente. Aleluia. Não é só ficar aqui em evangelizar, é dar exemplo. Uma colega minha da minha sala, na semana passada, ela veio perguntar a mim bem assim: Aparecida, você é cristã porque os seus pais vão na igreja e eles são? Ou você é cristã porque você quer? Se fosse eu, do ano passado, do ano retrasado, eu diria que eu só ia na igreja por causa deles, porque eu era forçada. Só que eu lembrei que uma vez o meu padrasto me disse que se eu não quisesse mais ir na igreja, eu poderia ficar em casa. Mas eu não fiquei em casa, eu lutei. Eu lutei. E eu decidi não satisfazer ao diabo, eu decidi satisfazer a Deus. Aleluia. E eu respondi pra ela que eu sou cristã porque eu quero. Porque sem Deus eu não poderia viver. Aleluia. Esses dias eu estava pensando aqui, se não fosse Deus que tivesse me livrado, eu não estaria aqui. Muitas vezes o diabo tentou tirar minha vida, mas Deus foi bom e maravilhoso e não me deixou. Ele não me deixou. E é por Deus que eu estou aqui hoje. Aleluia. É por Deus que eu estou aqui hoje. A minha mãe e meu padrasto sabem o que a gente passou. Sabem todas as coisas, como foi difícil. Mas Deus, Ele não deixou a gente perecer. A gente passou por coisas que uma pessoa que não teve visto a Deus não iria aguentar. Não iria. Mas Deus, Ele é bom. Ele nos ajudou o tempo todo. Está sempre nos guiando. Eu e minha mãe, a gente não conhecia nada aqui em Santa Catarina. Nada. Já só conheci meu padrasto e um amigo que veio de lá pra cá. E quando a gente chegou aqui, foi um pouco difícil. Foi. Pessoas novas. Mas a gente veio sob a direção de Deus. Aleluia. A minha mãe, ela às vezes é um pouco explosiva, mas ela tem um coração bom. Eu também herdei isso dela, mas eu tento me controlar. Olha o que o diabo tenta muito. E a gente veio sob a direção de Deus. Quem diria, eles dois que se conheceram pelo WhatsApp, por um grupo. E olha só, estão casados agora. E daqui a pouco vai vir o quarto integrante aí da família. E eu creio que vai ser o pregador, vai ser a levita, como a Ana. A Ana ali já quer tocar bateria, já quer aprender violão, já quer cantar. Ela já ora. Ela vê a gente orando e ela se ajoelha. A minha mãe, ela estava numa campanha das 3 horas da madrugada. E a minha irmã, por 2 vezes, se acordou às 3 horas da madrugada e foi orar junto. Foi orar junto. Não ficou de fora, não. Por isso eu digo que os jovens hoje em dia, eles estão muito fora do caminho. Os pais não puxam a orelha algumas vezes. E olha que fui puxada muita orelha, viu? Foi muito castigo. Muito castigo. Mas eu estou aqui. E não é porque eu quero, mas sim porque Deus quer. Aleluia. Muitas vezes me falaram que eu tinha chamado para pregação, que eu tinha chamado para isso.
isso e para aquilo. E eu falei, eu não quero. Mas não dá para fugir. Não dá para fugir. Você pode tentar, mas Deus vê tudo. Deus vê quando você se ajoelha lá no seu quarto e ora. Ora por sua família, ora pelos seus amigos, ora pelo seu namorado, pelo seu marido. Deus vê quando você está sofrendo e você acha que Ele não te vê. Os jovens Aleluia. que estão sozinhos e falam, eu estou com depressão. Não é depressão, é demônio. É puro demônio. Puro. Eu, ano retrasado, eu estava com umas frescuras de cortar o pulso. Mas era puro demônio. Era puro. Já tive minha fase de rebeldia e eu peço a Deus que passe logo. Porque eu quero estar na casa de Deus, eu não quero largar tudo. Aí umas pessoas me perguntam às vezes por que eu ainda não namoro, porque não é a hora. Não é a hora. Porque eu oro a Deus e peço a Ele apenas um. Não quero estar namorando uma aqui, uma ali. Aí daqui a pouco vai e cai em pecado. Eu não quero. As pessoas acham que é porque eu sou da igreja, porque é pecado fornicar antes do casamento, porque é isso, porque é aquilo, mas eu não quero. A minha mãe me ensinou que eu não devo satisfazer os homens que estão aí fora. Ela me ensinou a seguir o que está na Bíblia e não cometer esse erro. Porque eu acho que os adolescentes jovens que cometem esse erro depois se arrependem. Se arrepende porque tem meninos, né? Porque quem faz isso não é homem, né? Que sai por aí, a engravida um e não quer assumir. Daí o que vai ser? Tem pais que apoiam, mas tem pais que não apoiam. Tem pais que querem colocar para fora de casa. A minha mãe, ela engravidou cedo de mim. E o meu avô queria pôr ela para fora de casa. Mas minha avó não deixou. Ela tentou me abortar, mas Deus não deixou. Por isso eu creio que eu sou uma bênção. Que eu sou uma promessa. Porque se não fosse por mim, se eu tivesse ficado lá no Nordeste, ela não teria vindo, porque ela não ia aguentar ficar sem mim. Não ia. Eu não ia aguentar ficar sem ela e ela não ia aguentar sem mim. Porque a gente é tipo um em carne. Eu ajudo ela me ajuda. E sempre foi assim. E sempre será. Quando eu era pequena, eu dizia a ela que eu ia morar do lado da casa dela para ajudar ela. Mas agora eu quero sair do Brasil. Quero sair do Brasil, fazer a obra de Deus. Lá dedinho, né? Sim. Glória a Deus. Glória. Oh, Jesus, E hoje em dia eu já não me vejo mais fora da casa de Deus. Aleluia. Não me vejo Glória mais a na Deus. presença dele. Porque eu não consigo viver sem ele. Porque a gente já passou por dificuldades. Que a gente orou a Deus e Deus atendeu ao nosso pedido. Ele não deixou. Ele não deixou a gente a desejar. A minha mãe pediu um varão e o Rafael pediu um varão também. Uma varoa. Uma varoa. E Deus deu. Por isso, eu creio que se eu orar muito, Deus vai me dar o único varão que eu quero na minha vida. O único. Que é segundo o coração dele. Aleluia. Aleluia. Porque, pra falar a verdade, alguns meninos me mandam mensagem às vezes. E daí eles perguntam-me assim, você é solteira? Eu sou. Logo abaixo dessa pergunta, dessa resposta, eu falo assim, mas eu sou cristã, tá? Já pra deixar avisado. Aleluia. Veio aí no começo do ano, perguntar isso, eu falei que era cristã, ele falou assim, não dá nada, eu vou na igreja junto com você. Eu falei assim, é? Daí eu peguei e falei assim, tá, quando meus pais chegaram eu vou falar com eles, porque não dá, né, pra namorar sem permissão, porque namorar escondido não dá certo. Por isso,
ela, sei que já namora, mas não é escondido. Esse, ela e ela, até aquela, vão crescer. Não namora escondido. Não namore. Porque dá certo não, hein? Porque Deus vai lá e revela pra sua mãe, pro seu pai, e não vai dar certo. Aí ele falou bem assim, pra que dizer pra ela? Pra que falar pra ela? Eu falei assim, por quê? Porque eu não sou maior de 18 anos, não posso tomar minhas próprias decisões sozinha. Daí ele chegou e falou assim, então deixa quieto. Aí eu falei assim, tá bom. Nunca mais me mandou mensagem. Nunca mais. Aleluia, Jesus. Mas eu sei que eu resisti ao ataque do maligno, porque eu orei a Deus e falei que nosso coração é enganoso. Nosso coração é muito enganoso. É verdade. Porque toda vez que você vê um lugar bonito, você fica tentado, fica assim, meu Deus, eu quero ele pra mim. Eu quero ele, se não for ele, eu não caso. Por esses motivos, eu orei a Deus e falei o quê? Afasta de mim essas pessoas, porque eu não quero. Eu não quero porque meu coração é enganoso. A gente não consegue controlar o coração. Não conseguimos. E toda vez que isso vem à minha mente, eu falo assim, Deus, tira do meu coração, se não for a tua vontade. Acabou. E muitas vezes os jovens passam pelas ordens dos pais, aí namoram aqui, aí daqui a pouco ela entra na igreja assim, sem um brilho. Aquele brilho que ela tinha antes, aquele brilho no olhar. Aleluia. Que ela tinha, não tem mais. Por quê? Porque a gente foi no pecado. Aleluia, Jesus. Mas se a gente se arrepender, Aleluia. essa unção volta, esse brilho volta. Aleluia. Ele não vai ficar apagado para sempre. A nossa geração tem que ser levantada. Aleluia. Eles estão caindo. Aleluia. E ninguém chega lá para ajudar. Ninguém chega lá para dar um abraço, para orar, para falar de Jesus. Ficam apenas julgando. Nós temos que chegar nos jovens, nos adultos, nos idosos e falar que Jesus os ama. Se ele não quiser escutar, aí ele vai ter com Deus. Mas você tem que chegar e falar o quê? Jesus te ama e quer te salvar. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente estava em outra igreja lá em Bituba, a gente saía para evangelizar com jovens. E por 2 vezes eu levei um não, quando eu estava evangelizando. Mas aquele não me fez parar não. Porque eu chegava nas pessoas e não falava muito, eu só falava assim, ó, Jesus te ama. Deu. Apenas isso. Eu tenho uma amiga ateia, mas também tenho amigas cristãs. Eu tenho colegas que são da sociedade LGBT, mas eu não julgo ninguém. Eu não sou ninguém para julgar. E nem os irmãos são ninguém para julgar o irmão. Aleluia. Nós temos que amar ele. Independente de tudo. Independente. Aleluia. Porque Glória a Deus Deus. deu. Essa é a única missão, de sair ao mundo e pregar. Não de ficar olhando para o irmão com cara feia, aí ficar com aquele ódio no coração, aquele rancor. Deus te poder. Às vezes acontecem situações que a gente quer odiar o irmão. Eu não consigo. Não consigo. Pode ter sido o que for, não consigo. Porque eu creio que eu tenho muito amor no coração. Muito Amém, amor. aleluia. Aleluia, Os Jesus. irmãos também têm muito amor no coração. Glória a Deus. Perdoar o próximo. Os jovens acham muitas vezes que o amor se encontra lá fora, mas o amor se encontra aqui dentro. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes os jovens querem ser amado pela sociedade, mas ele encontra jeito e pensa que vou escutar música mundana. Ah, aquela menina escuta K-pop, eu vou escutar também. Pra gente virar amigos.
Se eles querem ser seus amigos, vai torcer do jeito que você é. Você não precisa mentir, não precisa ser uma coisa aqui e uma coisa lá fora. Eu tento ser uma coisa lá fora e ser a mesma coisa aqui dentro da igreja. Aleluia. Eu já gostei de escutar a música mundana, mesmo estando na igreja. Já eu gostava de escutar, eu escutava. E quando eu comecei a deixar de escutar, a minha For You no Instagram, TikTok, no YouTube, estava sempre aparecendo. Eu ia lá, nos 3 botãozinhos, tirava de não interesse, aí não aparecia mais. Aí aparecia de novo. Mas era ali, Deus testando para ver o que eu ia fazer. E agora, quando passo, nem ligo. Só passo adiante. Deu. Passa adiante, deu. Deixei os costumes do mundo. Deixei de querer agradar aos outros, sendo que eu não sou. Porque eu sou uma cristã, não posso mentir na minha identidade. Se eu quero exalar unção, se eu quero exalar um cheiro suave às narinas de Deus, eu tenho que ser uma cristã aqui, uma cristã lá fora e uma cristã na escola. Aleluia! Aleluia. Eu não posso ser uma coisa lá, uma coisa aqui, e daí aqui tá louvando, tá pregando, tá tocando, e lá fora tá fazendo o que quer. Para os jovens não é fácil. E para os adultos também não é. E para os idosos muitas vezes também não é. Mas eu sei que a gente vai conseguir levantar essa geração. Aleluia. Essa geração ela vai se levantar forte. Glória a Deus. A gente vai levantar o joelho no Aleluia. chão e vai orar. Vai orar para que essa geração venha ser salva. Aleluia. Vai levantar mais forte do que antes. Que a gente venha conseguir levantar os caídos. Para trazê-los para a casa de Deus. Porque Deus é isso que Deus quer. Deus não quer só a gente aqui não. Deus quer os doentes, os fracos de fé, os fracos de espírito. Deus quer eles dentro da casa. Aleluia! Aleluia. Deus quer eles aqui porque Deus quer salvá-los e deseja salvá-los. Deus não quer que nenhuma alma pereça e vá para o inferno. E tem gente que brinca falando que quando chegar no inferno vai beber cerveja com o diabo. Olha, eu acho que essa cerveja aí vai ser um fogo, né? Vai descer queimando. E vai sofrer eternamente. Enquanto nós cristãos iremos estar lá no céu, num grande banquete, com todos os demais irmãos, ao lado de Jesus, ao lado de Deus. Comendo um banquete e morando na casa que Jesus disse que ia ir para preparar. Aleluia. Aleluia. E nós temos que estar preparados. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos prever. E também não sabemos da vinda de Jesus Cristo. Mas Ele vai voltar. Aleluia. Ele está mais perto do que a gente imagina. Glória a Deus. Ele vai voltar. E eu espero que estejamos com nossas vestes limpas. Aleluia. Limpas, brancas, como deve estar. Por isso eu digo, não podemos simplesmente julgar o irmão, não podemos achar que a frescura dos jovens, que eles são perfeição, que isso, aquilo, é puro demônio. Temos que orar para ajudá-los. Temos que ajudá-los a levantar. Porque muitas pessoas acham que só porque é jovem a vida é fácil, mas não é. Como eu disse, muitos jovens não querem ser excluídos de grupos, querem estar ali no meio. E nós temos que ajudá-los a perceber que não é bem assim. Não é bem assim que a vida funciona. Não é bem assim que nós cristãos temos que ser. Temos que seguir a Cristo, ser semelhantes a Ele, ser santo como Ele. Santo que eu digo não é perfeito, é ser separado. Aleluia. Não misturar com aquelas coisas do mundo, mas ser aqui, ó. Está aqui preparado para quando o pastor chamar para pregar, você está preparado. Quando a irmã chamar para louvar, você tem um louvor
Aleluia. Não é para ficar de bobeira dentro da igreja. A igreja não é um passatempo, não é só para você vir aqui. Não é só para você chegar aqui, tocar e ler, acabou. Não. Você está aqui para adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Principalmente a Ele, porque nós não somos merecedores de glória, não somos merecedores de nada. Mas Ele merece. Ele merece tudo e ainda mais. Porque Ele entregou o único filho e Ele nos salvou. E Ele não quer que a gente pereça. Ele quer que a gente permaneça firme. Aleluia. E estão fracos Glória a a Deus. se levantar. Aleluia. Então, irmãos, vamos lutar para levantar essa geração. Porque é disso que essa geração precisa. É isso que Deus quer que nós façamos. Aleluia. Que a gente levante, Aleluia. que nós ore pela geração de hoje em dia para que ela venha a ser levantada.